Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e o caso de hoje é sobre um dos serial killers mais misteriosos do nosso país. José Paz Bezerra, mais conhecido como o Monstro do Morumbi. Bora conferir o vídeo. José Paz Bezerra nasceu em 12 de dezembro de 1945, na cidade de Alagoa Nova, no interior do estado da Paraíba. Seu pai sofria de lepra e era Bezerra quem cuidava dele. Como eles eram bem pobres, sua mãe começou a se prostituir para arranjar mais dinheiro. Isso era motivo de muita vergonha para José, que a acompanhava durante o trabalho. Depois da morte do pai, sua irmã e sua mãe foram morar no Rio de Janeiro. Lá sua mãe encontrou um novo companheiro que aceitava o ganha-pão dela, mas detestava crianças. Após o tempo, o homem convenceu a mãe de José a interná-lo em um reformatório infantil. Quando tinha 11 anos, o garoto fugiu do local e passou a viver nas ruas. Ele sobrevivia vendendo balas na estação central do Brasil e também vivia de pequenos furtos. Quando ele tinha 18 anos, ele se alistou no exército, mas ele foi acusado de roubo e desertou. Ele desapareceu até o final da década de 1960, quando se mudou para São Paulo. Considerado bonito e charmoso, ele se aproximava com facilidade das mulheres. Em julho de 1970 ocorreu o primeiro crime. Na noite do dia 16, Yolanda Pacheco, de 36 anos, pediu um táxi na Rua Augusta. Ao invés de deixá-la no endereço solicitado, anunciou que a levaria ao Morumbi. Yolanda conseguiu abrir a porta do táxi e se jogou do veículo em movimento. Apesar da denúncia e do retrato falado, a polícia não conseguiu identificar o criminoso até outubro de 1970. No dia 19 daquele mês, a polícia foi alertada por moradores depois de ser encontrado o corpo de uma mulher em um terreno baldio, no bairro Real Parque, no Morumbi, a 1 quilômetro do Palácio dos Bandeirantes. A vítima foi encontrada seminua, amordaçada com o próprio sutiã e com seus braços e pernas amarrados com pedaços de meias de nylon, que envolviam também parcialmente o corpo e a região do pescoço, indicando um estrangulamento. O rosto da vítima estava coberto por hematomas e isso quase tornou o corpo irreconhecível. Durante o trabalho da perícia no terreno, um segundo corpo de mulher foi encontrado nas mesmas condições do primeiro. As mulheres foram identificadas por meio de impressões digitais. A primeira vítima era Nilza Alves Cardoso e a segunda, Wanda Pereira da Silva. Até setembro de 1970, outros corpos apareceram em São Paulo. Cleonice Santos foi encontrada em um terreno baldio em São Bernardo do Campo. Um dia depois encontraram o corpo de Rosa dos Santos na Via Anchieta. 5 dias depois, Vilma Negri foi encontrada em um terreno baldio no Butantã. No início, a imprensa chamava o criminoso de estrangulador de São Paulo. Apesar dos esforços da polícia, nenhuma pista do estrangulador foi encontrada até outubro de 1970. No dia 7 desse mês, ocorreu um furto em uma mansão no Itaim Bibi. Um copeiro roubou joias avaliadas em 20 mil cruzeiros e desapareceu. Sua companheira era empregada doméstica na mesma mansão e foi interrogada pela polícia. Durante o interrogatório, Aparecida de Oliveira revelou aos policiais que seu companheiro era um monstro do Morumbi. Após investigações em São Paulo e no Rio de Janeiro, a polícia revelou que José Paz Bezerra era o responsável pelo estupro e morte de 5 mulheres em São Paulo. Em buscas na casa da Aparecida, foram encontrados recortes de jornais sobre o caso e pertences das vítimas como roupas, brincos, colares, entre outros. Reconhecido pelos próprios familiares das vítimas. Durante o interrogatório, Aparecida contou que em outubro de 1969, ela e José moraram na Vila Mangalô, próximo da Via Anhanguera. Nessa mesma época,
duas mulheres foram encontradas mortas pela polícia, que atribuiu suposta autoria de Bezerra a esses crimes. Aparecida descobriu que ele era o assassino quando José chegou com um jornal que estampava o seu retrato falado. Ele acabou confessando para ela que era o assassino e ameaçou matar as duas filhas da cozinheira se ela dissesse algo. Nesse momento, Bezerra fugiu para Guanabara, onde moravam sua mãe e irmã. Quando a polícia realizou buscas no rio, Bezerra desapareceu. Ele foi caçado sem sucesso pelas polícias de São Paulo, Pernambuco, onde testemunhas o viram circulando por Recife, Ceará e Paraíba. Após fugir do rio, Bezerra pegou carona com vários caminhoneiros até chegar em Belém, em novembro de 1970, onde cometeu novos feminicídios. A polícia de Belém encontrou 3 corpos. No dia 23 de dezembro de 1970, Maria Teresa e outra vítima não identificada foram encontradas no terreno da estação de rádio da Marinha do Brasil, em Nova Marambaia. Em 27 de setembro de 1971, Anibalina Martins foi encontrada num terreno baldio na estrada de Benfica. Entre esses 3 feminicídios ocorreram 2 tentativas, onde as vítimas sobreviveram. Uma conseguiu fugir, enquanto a outra acabou por viver com Bezerra até sua prisão. Após ser identificado por sua companheira, o monstro do Morumbi foi preso em Belém do Pará em 9 de novembro de 1971. Ali ele estava com uma nova identidade, a de Gilberto José Oliveira. A repercussão de seus crimes fez com que a população tentasse linchá-lo. Ele tentou suicídio em novembro, batendo seu corpo contra a parede da cadeia onde foi preso. Conduzido ao presídio São José, em Belém, durante a apuração dos crimes, Bezerra confessou ter estuprado e assassinado 24 mulheres no período entre 1966 e 1971. Ele culpou sua mãe pelos crimes. Segundo ele, ela era uma mulher da vida, que gostava de apanhar dos amantes e que fazia sexo com diversos homens na sua frente. Bezerra foi condenado pelo assassinato de 7 mulheres, com pena que ultrapassou mais de 100 anos. Inicialmente cumpriu pena em Belém, tendo sido transferido para São Paulo em 1979, onde cumpriu o restante da pena. Em novembro de 2001, quando cumpriu 30 anos de prisão, foi liberado aos 56 anos. Livre e sem dívidas com a justiça, Bezerra diz agora estar recuperado. Todos esses anos sem desfrutar da liberdade me fizeram refletir e mudar meu modo de pensar. Tenho certeza disso. Atualmente não há informações sobre José Bezerra. Não se sabe se ainda está vivo nem onde vive.